E hoje nós estamos na lição 20 de Uma Vida com Propósito, e o tema de hoje é Restaurando a Comunhão. Ele está focado no versículo de 2 Coríntios 5,18, que diz: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Que coisa linda! Ele nos restaurou e nos deu um ministério para restaurar relacionamentos. Então, isso está dentro de você. Então, eu quero dizer para você nessa noite que, com todas as suas falhas, virtudes, tem uma pessoa boa dentro de você. E eu creio que o papai vai estar conversando isso conosco e levantando essa figura em cada uma de nós, em nome de Jesus. Então, nós vamos estudar que sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os nossos relacionamentos. E olha o que é que Deus quer: que você se esforce para mantê-los, em vez de descartar igual um copo descartável. Sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito, procure, amada, se esforçar para manter o seu relacionamento em dias. Porque quem trabalha para dividir é Satanás. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu esse ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo, ele nos aconselha. Está lá um texto: se vocês receberam algo de bom por seguir Jesus, se o amor de Jesus fez alguma diferença na sua vida, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para você, se você tem um coração, se você se importa com as pessoas, faça-me um favor, concordem uma com as outras. Amem uma às outras. Sejam amigas de verdade. Está lá em Filipenses 2, no versículo 1 e 2. Paulo nos ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços de uma cristã madura. Eu quero ser essa cristã madura e lhe convido a ser uma cristã madura. Porque o desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Olha que coisa linda. Está lá em João 13, versículo 35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Coisa triste, mas ocorreu. E não é diferente do nosso tempo. Isso ocorre hoje também. Lá na carta de Paulo, ele diz: eu lamento, é uma vergonha. Será que entre vocês não existe alguém com sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Está lá em 1 Coríntios 6, 5. Paulo ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. E aí, na mesma carta, Paulo declara: eu tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês. Meus amigos, pela autoridade de Jesus, o nosso Senhor, eu tentarei ser o mais direto possível, amadas. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. E entrar em acordo é com o esposo, é com irmãos de sangue, é com irmãos da igreja, é com pai, é com mãe. Vocês devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Na semana passada,
Eu falei que é fácil conviver com os irmãos da igreja. Quando você está de máscara, é fácil. Mas quando você é um verdadeiro cristão, você tira a máscara e você se mostra como você é. Então, é necessário, na igreja, você ser uma pessoa sem máscara. Usa a máscara de Jesus. Coloca o teu coração na posição de uma rocha que é firmada em Jesus. Põe o teu coração na presença dele. E é isso que nós vamos ouvir hoje aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Se você deseja a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua parentela, e quer ser conhecida como filha de Deus, aprenda, mulher plena, a ser uma pacificadora. Jesus disse lá em Mateus 5:9, Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse, felizes os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz, não é verdade? Então, nem disse, felizes são os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Deus chama a atenção, feliz os que trabalham pela paz. Aqueles que promovem, que procuram efetivamente solucionar conflitos. Esses são pacificadores, e é algo raro. Precisamos ser pacificadores para promover a paz, aonde pisarmos a planta do nosso pé. É no trabalho, é na igreja, é em nosso lar, porque pacificador é algo difícil. Promover a paz, algo complicado, mas não é impossível. Você foi formada para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz, amadas, é uma das habilidades mais importantes que eu e você precisamos desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. E eu quero resolver conflitos, eu quero aprender a promover a paz. E promover a paz não é evitar conflitos. Não é fugir de um problema fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar sobre o assunto. Porque quando você fala, na verdade, você está se acovardando. Porque Jesus, o príncipe da paz, ele nunca teve medo de conflitos. Em determinadas ocasiões, ele provocava os conflitos para o bem de todos. Então, há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar e pedir a contínua direção do Espírito Santo de Deus. E aí eu coloquei, o que é apaziguar? É tranquilizar ou pacificar. É fazer ficar tranquilo ou pacífico. É apaziguar os ânimos, apaziguar com o casamento, comedir, tornar um sentimento menos intenso. Gente, isso é difícil. Eu estou trazendo algo que é difícil da gente fazer, mas precisamos promover a paz, que a paz também é apaziguar, é ceder o tempo todo, é agir com subserviência, é permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha em mente? Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Amadas, esse é um tempo que nós precisamos buscar. E como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Está lá em 2 Coríntios 5:18. Então, nós vamos falar aqui nessa noite de 7 passos
bíblicos para restaurar a nossa comunhão. E o primeiro passo é: fale com Deus antes de falar com a pessoa. Tá vendo? Converse com Deus a respeito do seu problema. Então, essa ênfase aqui está no nosso momento de quinta-feira, está no nosso momento a sós com Deus, que nós podemos conversar a respeito de algum problema. Se você orar a respeito de um conflito que você está enfrentando, em vez de você se juntar a alguém para murmurar, você vai descobrir que, em geral, o Deus que você serve muda o seu coração e muda o coração da outra pessoa, sem a sua ajuda, amada. Porque todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Então, assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar, para você abrir seu coração para Deus. É a verticalidade. A horizontalidade é o mar, a verticalidade é você falar com Deus. Conte a Deus as suas frustrações, clame por ajuda, chore, se derrame na presença dele. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido quando eu ou você fica com raiva, com mágoa, com insegurança, ou qualquer tipo de emoção. Portanto, diga-lhe exatamente o que você está sentindo. Amém, amadas? A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, que seja sua amiga, ou uma mulher, ou um chefe, ou alguém membro da sua família, satisfaça uma necessidade sua, que só Deus pode lhe atender, você está se candidatando para a amargura e a decepção. Porque ninguém pode suprir as necessidades suas que vêm somente de Deus. Tem coisas, amadas, que é de Deus. Uma cura é de Deus. Um trabalho vem de Deus. Não tem como outras pessoas te ajudar. Vem de Deus. E aí, o apóstolo Tiago, ele observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm? Não tem porque não pede. Está lá em Tiago 4, 1 e 2. Em vez de confiar em Deus, que foi a palavra de ontem, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficam furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, nos diz: por que você não vem primeiro a mim? Então, às vezes, está faltando oração. Segundo tópico, tome sempre a iniciativa. Não importa se alguém te ofendeu ou se você foi ofendida. Deus espera, amada, que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá a ela. Restaure a comunhão perdida. É tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que ele quer que eu e você nos conduza. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer a sua oferta, e de repente se lembrar de que tem um amigo, um parente, alguém próximo do seu trabalho, e tem algum ressentimento contra ele, deixe a sua oferta ali no lado, ou então guarde a sua oferta, saia para resolver aquela situação, se a pessoa está ali. Se a pessoa não está, você guarda a sua oferta, resolve a situação e depois você oferta. Procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, você pode ofertar e oferecer a sua oferta como culto ao Senhor.
Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Olha o que eu estou dizendo. Se há no teu coração queixa de alguém, se há no teu coração falta de paz, se no teu coração já tem aprofundado o ressentimento, tem piorado a situação, você precisa fechar a brecha e trazer a paz. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada, pelo contrário, as mágoas tornam mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Além de nos tornar infelizes, os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, amada, é falta de juízo e leva à morte. Então, vamos analisar essas situações em nome de Jesus. Vamos tentar, pelo menos, fazer a tentativa. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha, do momento, do local. Não se reúna se você estiver cansada, apressada, ou se você estiver com situações interrompidas. O melhor momento é quando você está com tranquilidade, com paz para levar a paz. Amém? Terceiro ponto, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, deve primeiro levar em consideração o sentimento das outras pessoas. Paulo diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2:4. O verbo procurar é a tradução do grego, scopus, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar, concentrar-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, minha irmã, não pela solução do problema. Olha o que o Senhor está convidando eu e você a ter empatia, a ter compaixão. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouçam-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente, sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolas. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltada. Eu não podia compreender. Ó Deus, era como um animal sem entendimento. E às vezes nós nos sentimos assim, sentimos que estamos só. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridas. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Está lá em Provérbios 19:11. A paciência tem origem na sabedoria. E a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve você, o que é que você diz? Valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. Vamos gravar essa frase. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Nós precisamos agradecer ao outro e não a nós próprios. E façamos aquilo que é para o seu bem, amada. Eu não posso pagar o mal com o mal. Eu sou uma crista na terra. Eu tenho que pagar o mal com o bem.
É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Na cruz, ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvar você. Ele não buscou sua própria satisfação. Mas, conforme está escrito, os insultos dos que te injuriavam caíram sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos saradas, amada. Quarta, confesse sua parte do conflito. Porque todo mundo quer resolver o conflito, mas parece que o conflito só está no outro. Conflito é igual a casamento. Para mim, 50% de cada um. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece a admitir os próprios erros e suas transgressões. Porque Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do teu olho, amada. E então talvez você vai enxergar suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu irmão, do seu amigo, do seu chefe, da sua tia, dos seus parentes. Já que todos temos pontos cegos, precisamos pedir a uma terceira pessoa que nos ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus, amada, para te mostrar quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte, sou eu o problema? Estou sendo irrealista? Eu estou sendo insensível ou sensível demais? A Bíblia diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos, porque a verdade não está em nós. Está lá em João 1:8. Muitas vezes o inimigo sabe qual é o conflito que pode te tocar. Às vezes é no teu lar, às vezes é com seu irmão, às vezes é na igreja, às vezes é com sua parentela. E o que é que você tem que fazer? Você tem que estar antenado para ouvir e repreender em nome de Jesus. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro a forma de lidarmos com o conflito, porque cria um problema ainda maior. Quando você começa a admitir humildemente os seus erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Olha aí a passagem de Jacó, que deve acontecer hoje. Jacó estava com medo. Deus mostrou que estava com ele, mas Jacó esqueceu. Porque é isso que Satanás faz, ele bota na sua mente esquecimento, que você tem um Deus poderoso. Mas aí Jacó lutou com Deus. E ele disse, eu não vou deixar enquanto tu não me abençoar. Coisa linda. Enquanto tu não me abençoar, eu não te deixarei. E você vê que Deus foi trabalhando, ele foi mandando os presentes, aquilo foi trabalhando o quê? O coração de Esaú. Não dê desculpas, nem transfira a culpa apenas. Confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido conflito também da sua parte. Aceite a responsabilidade também pelos erros e peça, amada, perdão. A quinta, invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar qual é a culpa. Você terá de fazer uma escolha, amada. A resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15:1. Você nunca se fará entender estando zangada. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. E isso é algo dificílimo para fazer.
Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16, 21. Irritar as pessoas jamais funciona e você nunca é persuasivo quando é rude. E, amados, quantos de nós não já fomos rudes? Quantos de nós queremos só mostrar o lado que a gente tem a razão? Então, nós precisamos nos arrepender. Urge nos arrepender. Urge a gente fechar as brechas. Hoje a gente está na dependência do nosso rei. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Armas químicas, biológicas foram banidas atualmente. Os estoques de armas nucleares têm sido reduzidos para o bem da comunhão. Você deve destruir, amada, eu e você, o arsenal de armas nucleares relacionais. O que é que eu quero dizer com isso? Condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Vamos tirar isso do nosso coração em nome de Jesus. Vamos quebrar essas armas, esses arsenais nucleares do nosso coração. Paulo diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. Sexto, coopere tanto quanto possível. Penúltimo aqui. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz, com todas as pessoas. Romanos 12, 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Ó que lindo! Custa nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte aos outros e mostre preferência pelas necessidades dos outros. Uma parafrase da 7ª bem-aventurança de Jesus é: abençoados são vocês, amadas, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Amém? É dessa forma que o Senhor está querendo que nós caminhemos em nome de Jesus. E por último, e concluindo, enfatize a reconciliação. Não há solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo, tá vendo? A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Então, nós podemos restabelecer um relacionamento, mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos, muitas vezes, têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências. Mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera, amada, unidade da minha parte e da sua parte, não uniformidade. Nós podemos caminhar de braços dados, mas sem concordar em tudo. Podemos? Podemos. É importante você dividir. Às vezes você tem uma coisa que você fala, e aí a gente ouve, a gente ora, e Deus mostra
poxa, vá por esse caminho. Então, não importa, vocês podem trazer ideias, sugestões, soluções. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia, amada. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a sua comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora, mesmo, e converse com Deus sobre essa pessoa. Pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para haver restauração e comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Quando você tenta promover a paz, você está fazendo o que Deus faria. Se você quer ser um Deus na terra, no lugar de Cristo, faça o que Deus faria. E é por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que possamos sempre buscar ao Senhor para restaurar os nossos relacionamentos, para que a gente possa fazer todo o possível para viver em paz com as pessoas do nosso lar, da nossa parentela, do nosso trabalho, da igreja, da nossa vizinhança, que a gente possa promover a paz. E com quem eu estou precisando promover essa paz e restaurar o meu relacionamento. Então, eu quero orar agora por você, quero que você feche os seus olhos, eu quero que agora você busque a presença do Senhor, porque eu creio que Ele já está aqui, Ele está na direção, Ele está no controle, e eu peço ao Senhor, papai, para que a gente possa ser mulheres que influenciam pelo amor. Porque o amor de Deus é amor agape, é um amor que se desnuda, é um amor que morre, é um amor que se doa, tudo por amor. E esse amor, Deus, nos envolve de tal maneira que o desejo do nosso coração é buscar esse amor. Eu peço ao Senhor que visite agora cada mulher, cada lar, cada família, cada parentela, cada homem, cada filho, cada vizinhança. Deus, agora em nome de Jesus, nós damos uma ordem que todo o inimigo que vem do inferno para tocar as tuas lamparinas, nós agora, no poder do nome de Jesus, declaramos, está neutralizado. Há um maior, que é uma muralha de fogo ao redor da tua igreja, da tua noiva e de cada uma dessas mulheres. Portanto, nenhum mal vai suceder, praga alguma vai chegar à sua tenda, à sua vida. O Senhor dos Exércitos está com você, Ele é o nosso general de guerra. Ele nos dá armas vitoriosas em Efésios 6. Se vista dessas armas, tome o capacete da salvação, a espada do Espírito, calce os pés com a preparação do Evangelho da paz, ponha nos seus lombos a couraça da justiça, coloque o cinturão da verdade. Ser forte, corajoso, não temas
a angústia. O Senhor vai adiante de ti. Ele lhe garante a vitória, a alegria, a força para você vencer. Hoje, nós, Senhor, entregamos aqueles que machucamos, aqueles que ofendemos, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. Deus, e nós pedimos perdão. E nós ligamos na terra e agora está ligado nos céus. Leva todo o peso, todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a amargura. Vai limpando e curando, porque queremos ser como um espelho que reflete a imagem do Senhor. Deus, muito obrigada, Pai, porque é em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.